Olá, mulher linda, que ótimo ter você aqui comigo, buscando revelar beleza e confiança através da maquiagem. E hoje eu vou te ajudar a ficar alguns passos aí mais próxima para acertar na sua automaquiagem. Acertando nesses pontos que eu vou te passar aqui, você já vai estar no mínimo uns 50% da frente de muitas pessoas que acham que sabem se maquiar. Eu fico muito feliz de dividir esses momentos e essas informações com vocês, porque eu quero mesmo que vocês saiam desse vídeo já sabendo iniciar uma maquiagem para vocês se sentirem mais lindas e confiantes no seu dia a dia. E especialmente para esse primeiro vídeo, eu escolhi falar sobre algo que parece básico, mas muita gente erra e isso impede um bom resultado final. E para te mostrar o quanto isso é verdade, eu vou te contar um pouquinho sobre como era a minha automaquiagem antes de entender de fato o quanto a ferramenta certa é importante. Eu até vou deixar aqui na edição alguma foto minha da época que eu não sabia me maquiar, além de não saber maquiar também não tinha as ferramentas corretas. Um exemplo disso eu sempre lembro da base que a gente acabava aplicando com a mão. E não só no resultado final, no acabamento, a questão da durabilidade também não era a mesma. Os pincéis também influenciavam muito quando a gente usava só aquela espuminha, né? Um pincel com uma espuminha naquela época e fazia um côncavo aqui marcadinho. A gente não conseguia dar abertura para o olhar, fazer um olhar esfumado, mais alongado. Então, a ferramenta correta vai sim influenciar no acabamento da tua automaquiagem. E na realidade, eu tava exatamente como você agora, precisando de ajuda para como eu faria para me sentir mais bonita, mais confiante no dia a dia, no trabalho. Só que eu nem sabia por onde começar. E o pior, eu achava que o que eu tinha já era suficiente e que aquilo ali não ia interferir no resultado final da maquiagem. E foi nesse momento, começando a procurar informações pela internet e fazendo um primeiro curso de automaquiagem, que eu comecei a entender que usar as coisas corretamente e principalmente usar os acessórios corretos iriam influenciar no acabamento final, do resultado que eu queria entregar, do quanto eu queria que a automaquiagem ficasse bonita. E desde então eu descobri o que era bom de verdade e como que utilizar as ferramentas corretas fazem total diferença no resultado final. Principalmente para quem está iniciando e não tem toda aquela habilidade. Vamos iniciar falando sobre os itens na sequência de aplicação, ok? Assim vocês já vão se familiarizando com a ordem correta que a gente vai fazer a utilização. E para começar essa lista de acessórios, então eu começo pela esponjinha. Eu acho bem interessante a gente escolher um modelo que seja maciozinho e que tenha esses recortes, essa pontinha que seja estratégico para a gente chegar nas regiões do corretivo, né? Porque além dela fazer a aplicação de base, a gente vai usar para corretivo, então uma esponjinha tá aí no topo da nossa lista. Seguindo a lista, então, eu deixei como próximo item um pincel para produtos cremosos. Esse aqui, na verdade, ele é um multifuncional. Ele vai servir tanto para aplicação de base, como para aplicação de blush ou contorno, tudo que for produto cremoso. Os famosos produtos em stick, eu vou mostrar na sequência para vocês. Dá para fazer aplicação de corretivo, dá para fazer muitas funções, então é bem interessante um pincel desses aqui na sua necessaire. Seguindo então com os acessórios, eu coloquei aqui um pincelzão para produtos em pó. Esse aqui ele vai me permitir fazer a selagem da pele com o pó facial. Ele também pode ser usado para contorno e blush em pó. Então ele faz muitas funções e eu acho que precisamos ter um desses na necessaire. E o próximo item é esse aqui, ó, o famoso pincel de esfumar. Esse aqui ele vai me permitir fazer a aplicação de iluminador, vai me permitir criar aqui um côncavo, fazer um esfumado legal, para quem gosta de contorno no nariz, até selar o pó aqui nessa região do olho dá. Então esse pincel de esfumar, geralmente nesse tamanho aqui, ó, é bem estratégico e funciona muito na nossa necessaire de automaquiagem. E agora eu preciso falar sobre esse pincelzinho pequenininho aqui, ó, que é o pincel que eu chamo de detalhes. Pode fazer aquele cantinho puxadinho, pode fazer canto alto de sobrancelha, pode fazer cantinho iluminado. Então ele também tem N funções e eu acho que precisa ter um desse aqui para socorrer, para fazer qualquer cantinho que seja pequenininho, até a parte inferior dos olhos no esfumado. Então o pincel de detalhes é um que eu também deixei nessa lista. E por fim, os acessórios aqui eu coloquei o Curvex. É um item que depois que a gente aprende a usar, a gente vicia e não para mais, porque ele dá aquela curvada legal, dá aquela valorizada nos cílios, para daí sim receber a máscara de cílios e deixar os cílios aí bem volumoso, bem curvado, né, com um efeito boneca. E começando a lista dos produtos, então, em primeiro lugar, eu vou listar aqui o hidratante. Eu trouxe esse Nivea baratinho, mas a gente tem várias opções para quem quer investir um pouquinho mais, comprar um hidratante de maior valor também. A gente tem vários bons no mercado, marcas como Nina Secrets,
Embryolisse, CeraVe. Então escolhe um hidratante que faça sentido para você e que funciona no teu tipo de pele, mas o hidratante é indispensável pra gente iniciar a maquiagem e pra maquiagem da gente durar muito mais tempo. Então o hidratante sempre vai estar na lista. Abrir um parênteses aqui e colocar o protetor solar, né? Já que a gente tá falando de maquiagem dia a dia, é bem interessante a gente andar maquiada, mas protegendo a pele, né? Então escolha um protetor solar que faça sentido no teu tipo de pele, que tenha dado certo e inclui na tua rotina. Já falando sobre base, eu acho bem interessante, da mesma forma do hidratante, você escolher um tipo de base que funciona para ti, que faz sentido para tua pele. Se a tua pele tem mais oleosidade, de repente alguma que tenha essa proposta um pouquinho mais sequinha. E da mesma forma, se a tua pele for uma pele mais seca, que você opte por alguma proposta mais hidratante, né? A escolha certa da base faz total diferença no resultado da automaquiagem. Agora falando, então, o próximo produto é o corretivo. Eu acho bem interessante a gente ter um corretivo bom, que não marca textura, linha de expressão, que seja um corretivo com essa proposta aqui um pouquinho mais leve e que deixe um aspecto bonito, né, para quando a gente tá um pouquinho mais cansado, com olheira aparente. Enfim, o corretivo também é um item indispensável. E eu gosto bastante dessas propostas líquidas, desse tubo aqui, porque além dele não ocupar espaço, ele é muito fácil, ele já tem o aplicador aqui na ponta, então é bem fácil pra gente levar pra frente e pra trás. E seguindo, então, eu coloquei nessa lista os famosos stick, eu coloquei tanto o contorno como o blush. Eu sei que tem gente que vai preferir usar só um deles, não vai fazer uso dos dois no dia a dia, mas enfim, eu deixo aí os dois produtos e você escolhe qual faz mais sentido pra você. Às vezes a gente quer só um contorninho, às vezes a gente só quer um rosadinho do blush, mas eu coloquei os dois na lista porque são itens que pra mim fazem diferença absurda na beleza da maquiagem. E o próximo item da lista, então, é o iluminador. Eu escolhi ser rosadinho aqui, pra mim é necessaire, mas você escolhe aí a proposta que você tá mais acostumada, que você gosta mais, né? Se é um dourado, se é um mais amanteigado, mas um iluminador eu acho bem interessante a gente ter também. Mesmo que não é um produto que você usa no dia a dia, é bom ter aí. No dia que você vai sair, né, vai do trabalho para algum jantar, dá só uma iluminada que eu garanto que vai fazer total diferença. E não menos importante, o pó facial solto de preferência, que é um item que eu gosto bastante, que vai fazer aquela parte de selagem da pele, vai impedir que a tua pele fique transferindo, você pode cumprimentar as pessoas, pode encostar na roupa, que esse produto, a base, tudo não vai ficar transferindo. Então o pó solto, para durabilidade, para acabamento, o pó é indispensável. Pastinha de sobrancelha também entra como um item bem importante pra gente dar essa alinhada, né, nos pelinhos da sobrancelha. A gente tá numa vibe de sobrancelhas mais naturais, então eu acredito que um produto desses aqui é bem interessante a gente ter pra manter aí os pelinhos o dia todo no lugar. Já indo para itens de olhos, coloquei na lista uma paletinha de sombras. Essa aqui é um pouquinho mais rosadinha, tem uma proposta assim um pouquinho mais de corzinha, mas se você é do time das pessoas mais neutras, então escolhe aí uma paletinha que tenha tons neutros e mantém junto na necessaire, que é bem interessante ter. Essa aqui ela tem itens mais opacos e também cores mais cintilantes. Então acho bem interessante que a gente consegue criar, né, várias propostas de maquiagem. O lápis de olho, o lápis marrom ou preto, eu acho bem interessante a gente ter, aí fica a teu critério, se você gosta de um mais marcante, escolhe o lápis preto, ou então o lápis marrom que tá sendo bem usado agora, né, na maquiagem, o marrom na maquiagem tá muito em alta, então para de repente fazer um esfumadinho ou criar alguma coisa diferente, ou até mesmo, como eu já falei antes, para reforçar a maquiagem do dia pra noite. E a máscara de cílios, né, que ficou por último, mas não é menos importante, então eu acho que é praticamente impossível encontrar alguém que não use máscara de cílios. Eu acho que ela dá uma super valorizada no visual final, depois que a gente faz toda a maquiagem, fazer uma bonita aplicação de máscara de cílios, e eu coloquei ela como indispensável também no nosso kit de maquiagem. Agora, como eu falei lá no início, eu quero que você saia desse vídeo sabendo iniciar a tua automaquiagem. Então agora eu vou te ensinar a usar todos esses produtos, porque de nada adianta ter os itens corretos e não saber usar. E você pode aí replicar então essa maquiagem que eu vou te ensinar aqui todos os dias. Não fica uma maquiagem muito pesada e eu tenho certeza que você vai conseguir passar a mensagem que você quer passar. Vamos lá então colocar a mão na massa? Primeira coisa, eu vou começar com um gelzinho de sobrancelha dando uma alinhada aqui nos pelinhos. E vou hidratar o meu rosto com o hidratante escolhido. Feito isso, então já vamos para a aplicação da base com a esponjinha, que foi o primeiro acessório que a gente falou lá no início, dando batidinhas
para colocar essa base de forma correta. São batidinhas curtas e de forma precisa. Não esquecer nenhum cantinho do nariz, dos olhos. Aqui nessa raizinha dos cabelos também é bem importante. E no pescoço a gente pode arrastar. Olha o quanto já vai ficando mais bonito. E também eu quero falar para vocês sobre a importância de ter uma base do tom correto da nossa pele. Agora o corretivo. Bem na região da olheira, é importante também que esse corretivo seja exatamente do tom da nossa pele. Aplicar com esse cantinho da esponja aqui também facilita. E ele já vai tirando aquele aspecto de cansada. E voltando a falar então sobre a importância da esponjinha ser macia para a gente ter essa flexibilidade aqui de apertar ela e se encaixar perfeitamente nos lugares onde a gente precisa chegar com o produto. É bem importante também escolher uma cor correta de contorno, não precisa ser uma cor muito escura, um pouquinho mais escura que o tom da nossa pele, porque a gente não quer um efeito de alto contraste. E trazer então esse efeito aqui, ó, de profundidade, como eu falo. Fica muito bonito. Ele devolve o contorno natural que a gente tirou, né, com a base, com o produto anterior. E o blush na sequência, então, com o mesmo pincel, a gente faz a aplicação um pouquinho mais alta aqui e dá uma leve coradinha nesse rosto. Olha a diferença que já faz. Com o pincel de esfumar que a gente falou lá no início e o iluminador, a gente vem agora trazendo essa luminosidade para essa região do iluminador. Tem quem gosta de usar mais à noite, né? Eu já gosto de uma pele iluminada durante o dia também. E faz essa aplicação dessa forma aqui. E o pó solto facial agora para fazer a parte da selagem. Ainda com o mesmo pincel que a gente usou para iluminador, também dá para selar, como eu falei, eu gosto de acessórios que sejam multifuncionais. Então pega um pouquinho desse pó e coloca nessa região aí para selar. Vai manter a pele sequinha o dia todo. E pro restante do rosto a gente usa aquele pincelzão que eu mostrei para vocês. Dessa forma, bate um pouquinho do pó e sela o rosto todo. E já dá para dar uma leve seladinha aqui por cima daquele contorno e daquele blush cremoso. E uma pele fácil, bonita, em poucos passos e com poucos produtos. Agora vamos para a parte dos olhos. Peguei a paletinha aqui que eu selecionei para ter junto com os meus itens, né, de automaquiagem. Vou começar usando essa corzinha opaca aqui, criando um esfumadinho no côncavo. Novamente, a gente vai usar aquele pincel de esfumar. Como eu falei pra vocês, ele é multifuncional, então ele vai fazer a parte dos olhos agora também. Eu pego a corzinha aqui e eu coloco ela no meu côncavo, criando um esfumadinho. Quem não gosta de cor, é só optar por cores mais neutras. Lembrando que eu sempre vou trazendo esfumado mais para fora. E eu vou trazendo esse esfumado mais para fora de forma mais alongada. Agora eu vou usar esse tom aqui que ele é mais cintilante como o meu próprio dedo e vou aplicar no centro da pálpebra. Para dar uma iluminada e uma abertura no olhar. Com o meu lápis marrom e o pincel de detalhes que eu citei lá no início, eu vou pegar um pouquinho do produto e criar um leve esfumadinho aqui no final. É como se fosse um delineado, mas é só um puxadinho bem fácil de fazer.
Curvex agora, como eu falei lá no início, ele dá uma alongada e uma curvada bem bonita para os cílios. É só encaixar ele aqui e dar uma pressionada. Segurou, largou e os cílios já ficam bem curvados. E a máscara de cílios, então, para finalizar o olhar, escolher uma que você goste do efeito. Essa aqui ela alonga bastante, deixa bem pretinho os cílios. Já faz muita diferença. E você pode finalizar com um batom ou gloss da tua preferência. E se você gostou de passar esse tempo aqui comigo e se o que eu disse te acrescentou, me segue no canal e no Instagram, que aí a gente passa mais tempo juntas e a gente revela beleza e confiança através da maquiagem. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!